existe algo que a maioria das pessoas subestima. E talvez você só vá perceber isso depois de ouvir até o final. O poder de uma escolha. Porque no momento em que você decide, algo invisível começa a se mover. Você não está apenas escolhendo algo pequeno. Você está definindo uma direção. E direção define destino. Agora pensa por um segundo. Quantas escolhas você já fez hoje, sem perceber? Cada escolha que você faz está te levando para algum lugar, mesmo aquelas que parecem insignificantes. Principalmente elas. Uma decisão pequena hoje pode se transformar em um caminho inteiro amanhã. E o mais perigoso é que isso acontece em silêncio, sem aviso, sem alarme, só consequência. Mas o problema é, a maioria das pessoas escolhe sem consciência. Age no impulso, reage ao ambiente, repete padrões que nunca parou para questionar. E depois, se pergunta por que a vida não muda. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Quando a consciência desperta, você começa a perceber o que antes passava despercebido. Escolher deixa de ser automático e passa a ser estratégico. Cada decisão começa a carregar intenção. E isso muda o jogo. Se você já percebeu isso em algum momento, mesmo que tenha sido só por alguns segundos, comenta: minhas escolhas têm direção. Porque isso não é só comentário. É posicionamento. É você dizendo que não vive mais no piloto automático. E quando você começa a se posicionar assim, algo dentro de você se reorganiza. Porque quando você desperta, você não vê mais a vida da mesma forma. E isso pode ser desconfortável no início, porque o olhar muda. E quando o olhar muda, a realidade muda junto. Você começa a enxergar possibilidades, onde antes só via obstáculos. Começa a perceber padrões, onde antes só via coincidência. E isso transforma tudo. Porque a vida não é apenas o que acontece, mas como você interpreta o que acontece. E é aqui que muita gente se engana. Acredita que saber é suficiente, mas não é. Nunca foi. Sabedoria não é acumular informação. É aplicar o que você já sabe. É viver aquilo que você já aprendeu, mesmo quando não é confortável. Porque conhecimento sem prática é só potencial parado. E potencial parado não muda destino. Mas quando você une experiência, reflexão e consciência, algo começa a mudar de verdade. E se você chegou até aqui, presta atenção no próximo ponto. Porque é onde tudo começa a virar. Existe um momento, e talvez você já tenha sentido isso, mesmo que por poucos segundos, em que o futuro deixa de parecer incerto. Não porque você finalmente encontrou todas as respostas, mas porque você começou a fazer perguntas melhores. Perguntas que não te distraem, mas te despertam. Perguntas que não te afastam da realidade, mas te colocam dentro dela. E isso muda tudo. Porque quando você começa a questionar de verdade, você para de viver no automático e começa a viver com intenção. Intenção muda a direção. E direção muda destino. Porque quando você está consciente, você não vive mais no acaso. Você não anda mais sem perceber. Você constrói. Cada passo começa a carregar significado. Cada decisão deixa de ser reação e passa a ser escolha. E aos poucos, quase sem você perceber, o futuro deixa de ser um mistério e passa a ser consequência. Mas existe um ponto ainda mais profundo.
Um ponto que poucas pessoas alcançam, porque exige presença. E presença exige coragem. Chega um momento em que tudo começa a se encaixar, não de forma explosiva, não como um grande evento, mas de forma silenciosa, interna, quase imperceptível no início, mas impossível de ignorar depois. Aquilo que antes era dúvida se transforma em convicção. Aquilo que antes era confusão se transforma em clareza. E você percebe que já não é mais a mesma pessoa. E isso não acontece de um dia para o outro. Acontece aos poucos, nas pequenas decisões, nos momentos em que você escolheu diferente, nos momentos em que você decidiu não repetir o padrão. As coisas que antes te afetavam já não têm o mesmo peso. Os problemas ainda existem, mas eles não te controlam mais. Porque agora, você não reage, você responde. Existe uma diferença enorme nisso. Reagir é automático. Responder é consciente. E é exatamente aqui que sua vida começa a mudar de verdade. As decisões que antes eram difíceis, agora se tornam naturais. Não porque ficaram mais fáceis, mas porque você ficou mais claro, mais alinhado, mais consciente de quem você é e de quem você não é mais. E quando isso acontece, algo dentro de você se estabiliza. Você para de buscar fora o que sempre precisou construir dentro. Depois de questionar, refletir, cair, levantar, algo finalmente se revela. Não é só entendimento, é consciência. E quando a consciência desperta, não tem volta. Você não ignora mais. Você não volta ao automático. Porque agora você vê o caminho. E quando você vê, você nunca mais anda perdido. Agora me responde. Você ainda está escolhendo no automático? Ou já está construindo seu destino com intenção? Porque essa resposta define tudo a partir daqui. Se isso despertou algo em você, não ignora. Mudanças reais começam silenciosas, mas são irreversíveis. Curte, segue e compartilha. A série está no canal. O livro está no link da descrição. Se fizer sentido, você pode apoiar via Pix. Vídeos todos os dias às 18 horas. Isso não é só conteúdo, é consciência. E quando ela desperta, tudo muda. Be unstoppable.